especialmente como está se desenhando nesse ano, no segundo semestre desse ano, é um cenário de taxas mais altas, de percepção de risco mais elevado, o que impõe novos desafios também aos empreendedores do setor de infraestrutura. Ok, obrigado. Jackson. I think it's very contextual. We've just heard an answer which explains that Brazil needs the infrastructure in the sense that that is the thing that is potentially holding back economic development. In the UK, there's, despite all the cost-cutting that the government's undertaken, there is a willingness now by the Conservative government, and if there was a Labour government, by the Labour government, to invest in infrastructure. Whether we need it or not, I'm not sure, but it is perceived to be a means of developing the economy, of growing the economy again if that occurs. But I'm only too well aware. I've just bought a property in Spain, and the vast investment that went into infrastructure in Spain. And you have the old road, you have the road that was built by the Spanish government post-Franco to try and develop the infrastructure of Spain, and then you have the European Union road running next to each other, all three in the same direction. And it still hasn't done, well, it was a while ago, but that in itself has not helped the recovery of the economy. It requires, it's the interdependencies again, and there are other things which are important. Thank you. Dr. Paulo César. A crise de 2008 pegou o governo do estado do Rio de Janeiro num mandato recente e em pleno tentativa de ajuste da economia e fiscal do estado, que se encontrava sem nenhuma capacidade de investimento. Antes de se pensar na infraestrutura, era preciso pensar na reabilitação da capacidade de investimentos, e isso fez parte de um tripé que vem no futuro justificar, embasar a nova capacidade de investimento que o Estado tem hoje de fazer grandes obras como tem feito. Quer dizer, primeiro, a capacidade, o ajuste fiscal que foi feito em 2007 e, apesar de tudo, prosseguiu em 2008, o acordo político que foi feito entre as três vias de governo, federal, estadual e municipal, que reforçaram essa capacidade, e com num outro pé, a questão da pacificação das comunidades, que foi o projeto das UPPs, que veio restabelecer a capacidade de participação do Estado junto à população de uma forma mais geral. O terceiro tripé desse apoio é justamente os investimentos, que só foram possíveis serem feitos em função dessas providências anteriores. Esses investimentos, conforme se pode ver hoje ainda do grande volume do que vem sendo feito, ainda estavam baseados em projetos executados há 30 anos atrás, porque o Estado ficou praticamente 30 anos sem fazer grandes investimentos por falta de capacidade, por falta de possibilidades. E o Arco Metropolitano, por exemplo, uma grande obra em infraestrutura do Estado e com repercussão em outros estados, ele teve 30 anos de gestação, de criar capacidades, e isso só foi possível ser feito agora, e está quase pronto, graças a Deus. Também o grande volume de investimentos que foram atraídos para cá, por esse tripé ter sido consolidado, que se caracteriza pelos investimentos da Petrobras em Itaguaí, pelos investimentos de diversos players em Itaguaí, formando um arco de grandes capacidades de investimento no Estado. Eles só fizeram, metropolitano, né? Falando do arco metropolitano, isso. E as pontas, que nós chamamos de cabeceiras do arco metropolitano, são grandes pontos de grandes investimentos, de grandes capacidades de gestação de recursos, de dinheiro e de resultados para o Estado, que vieram embasados por esse tripé que eu falei antes. Muito obrigado. So I had the opportunity in 2008, and you asked about the challenges and the advantages, to travel between US and Germany. So I can say, if I look back 2008, I saw two very different approaches. In US, they put a lot of money out for infrastructure projects, and the opportunity was to increase it. The disadvantage was it was just dropped to a lot of the villages, and it wasn't really controlled. If I look to Germany, I found a totally different approach by just also defining infrastructure. Because you defined infrastructure the way you did here, and they defined, okay, that is the people's infrastructure as well.
And it was not this kind of huge investment into the infrastructure projects in Germany compared with the situation that government, local government, federal government and the industry are talk to each other which kind of infrastructure we believe we need in years from now to get more matured out of the crisis, and they agreed to educate and improve organizations, and they put in a kind of funding. Industry and government put in a funding into the training, education of people just for one opportunity, not to lose them in the companies, to have them ready after the crisis. And I believe it was a very smart approach because they kept this kind of human infrastructure and they reduced a little bit compared to the US and the real infrastructure if you look to water and energy. Thank you. Thank you for an excellent intervention. A crise de 2008 foi uma crise sem precedentes e que neste momento implica e implicou, e neste momento ainda estamos a ver, transformações no mercado financeiro. O principal desafio, enfim, o Viana começou esta intervenção falando um pouco do nível de necessidade de investimento em infraestruturas que existe por todo o mundo. Por princípio, e por uma mera questão matemática, o nível de necessidades de investimento face à disponibilidade de capital para investir ultrapassa claramente a disponibilidade de capital. E, portanto, isto levanta um problema, que é, nós temos uma necessidade muito maior do que aquilo que o capital hoje em dia disponível permite comprar ou investir. E isto levanta o principal desafio, que é, então, como é que nós conseguimos gerar atratividade suficiente para determinados investimentos para atrair este capital? Esta é que é a grande questão que se discute hoje em dia. Porquê? A crise de 2008 mudou o mindset de financiamento, especialmente naquilo que diz respeito a financiamento da banca privada. Antigamente, e quando eu falo antigamente, estamos a falar do início dos anos 2000, 2002 a 2008, essencialmente, os regimes de financiamento eram regimes de financiamento altamente competitivos, com maturidades muito alongadas, com esquemas de financiamento, enfim, relativamente baratos. A crise de liquidez de 2008 traz uma retração de financiamento no que diz respeito ao financiamento da banca comercial, com maturidades mais reduzidas, e isto implica e levanta um desafio que é o de encontrar formas de financiamento alternativas aos desafios que se avizinham. Eu estive recentemente, aliás, estive na semana passada no World Infrastructure Summit em Amsterdã, e nesse World Infrastructure Summit nós não discutimos oportunidades de investimento, nós discutimos formas e modelos alternativos de financiamento, porque as formas de financiamento tradicionais acabaram. O que nós temos que encontrar agora são formas alternativas. A existência de fundos de pensão, das formas menos tradicionais de financiamento antigos, só agora emergem, assumindo mais risco, mas emergem para poder levar alguns investimentos adiante. E, portanto, eu diria que depois da crise de 2008, o principal desafio é, primeiro, conseguir gerar um conjunto de vantagens competitivas para poder atrair o investimento. E eu aqui especificamente falando do Brasil, existem muitos desafios à frente do Brasil para conseguir implementar o seu programa tão ambicioso de infraestruturas, nomeadamente no que diz respeito ao marco regulatório, no que diz respeito à reforma tributária, enfim, um conjunto de temas que são muito importantes para qualquer agente económico. As oportunidades estão aí, ou seja, respondendo bem a estes desafios, as oportunidades são imensas. Atenção que o Brasil, especificamente o Brasil, joga no plano mundial de competitividade em matéria de infraestruturas. E o que nós estamos aqui a dizer é que eu tenho, mesmo aqui nossos vizinhos como o México, o Chile e a Colômbia, que já estão a desenvolver um conjunto de programas de infraestrutura e a conseguir gerar um ambiente de investimento tão propício a esse mesmo investimento, que o Brasil tem que olhar para os seus vizinhos e não marcar passo. Este é o principal desafio do Brasil neste momento, e ao nível das infraestruturas no global,
atrair investimento, criar condições para esse investimento e procurar formas e modelos de financiamento alternativos, porque a banca comercial já não responde a isso e o BNDES, provocando aqui o meu colega um pouco, irá ter uma tendência de retrair um pouco o crédito concedido, enfim, porque neste momento eu diria que está um pouco sobre-exposto. Mas enfim, teremos a oportunidade de conversar um pouco melhor sobre isso mais tarde. Obrigado, Baixinho. Obrigado. So is this one working okay? No, you've got this one? Yep, good. I'm really embarrassed to say that in 2008 with the GFC that Australia squandered billions of dollars of money on the wrong projects in an attempt to sustain our economy. I'd also have to say that Australia is one country that weathered the global financial crisis very well. So perhaps we did stimulate the economy on the wrong things, but we're also very lucky as a resource-rich country like Brazil to have the Chinese there mining our backyard, so to speak. I think the challenge, if we know that you're spending trillions of dollars in infrastructure moving forward, even a 1% improvement on delivery or saving is a significant amount of money. Look at the opportunity costs. How many new schools, hospitals can be built as a consequence of the savings that you might make. So there's two things that I think are of a challenge. And first of all, in deciding on projects, picking the right projects. So having a very, very good understanding of what you do need to invest in instead of wasting money. But as Mike Jackson mentioned earlier, there's potential through developing capacity to better deliver these projects to make a significant improvement in success rate from anywhere from 30 or 40 up to 70%. So I think the second lesson that we need to take from our discussions today is the need to invest in our ability to better deliver these projects. Thank you, Steve. Eu acho que o comentário do Stephen aqui não poderia ser mais apropriado para a nossa realidade. Em 2008 foi o ano em que nós construímos a nossa proposta de candidatura olímpica. Então, naquele momento, eu me lembro, além de todos os requisitos aí que o COI nos impõe em relação a restrições e a conformidade ao caderno de encargos olímpico, a gente tinha que passar as garantias governamentais que o governo federal, estadual e municipal assinaram para a gente seguir adiante. Obviamente, naquele momento, a gente já teve vamos dizer, um crivo forte do ponto de vista de corte, né, de projetos. Então, naquela oportunidade de constituir um comitê de legado urbano com mais de quase 40 secretarias estaduais e municipais. A gente é um ente privado, mas a gente participou desse processo e levantamos aproximadamente uns 200 e poucos projetos, 240 projetos, se eu não me engano. Hoje a gente já tem quase 500 projetos e talvez o valor esteja 3 ou 4 vezes acima do que a gente já tinha previsto anteriormente, né, do ponto de vista de projetos. Eu acho que isso, de certa forma, mostra que a gente, de fato, saiu daquele período mais crítico. Obviamente, existe uma fase de maturação também, de identificação de novos projetos. E eu acho que os principais desafios são na linha do que o Stephen falou, realmente. A cada dia, a gente realmente tem algumas batalhas para poder viabilizar esses investimentos e garantir que a gente tenha eles entregues agregando um aspecto um pouco mais complexo do que os projetos, que é o prazo não dilatável de entrega desses jogos, que são para agosto de 2016. Obrigado, Teixeira. Muito obrigado. Queria abrir agora a pergunta do público, por favor. Thank you. Good afternoon. Thank you for being here. I would like to start my question with two examples. One is from a city hall, a city from Brazil, I don't remember which one, that was suffering a lack of energy. And to support the city, they had to build it, they would have to build a new transmission line. But it would take time and money, and the city decided to change all the lamps in public proportion with gold lamps that consume much less energy than the normal ones. And from that, they could gain some time to invest in the transmission lines.
Another example was a movie from Michael Moore that he was criticizing the American health model, and he said some examples from England, when England were investing in small clinics and stop smoking in food education to prevent disease instead of curing it. It's cheaper to prevent than to invest in a big health system. We are talking now in a scenario of capital shortage, so we don't have enough money to invest in all infrastructure. Don't you think it will be a great opportunity to use system thinking to think of different solutions to all the problems? Like a prefeitura do Rio de Janeiro is doing, like the squares with the gym apparel. It's a major investment in health. Instead of building hospitals, we try to build squares, we try to build more social work. Okay, Thank you. that's a good question. Who wants to address it? Given you mentioned the question mentioned system thinking, I think you're absolutely right. And there's a method in systems thinking which is orientated at what you're describing. So Rosakov describes various ways of dealing with issues and problems. One of them is to use pragmatic, everyday thinking. Another is to use management science and to predict and control everything so that you can understand what's going to happen and then you can react to the result. But his favourite way is what he calls dissolving the problem. You actually dissolve the problem by thinking of a more desirable solution. It's a kind of synthesis that arises between the thesis, the issue that you've got, and an alternative solution. And you've somehow redesigned the system in a way that dissolves the problem rather than trying to predict and control and do everything right that way. Yes, Stephen? You've just given a good example. So, excellent example, and another colleague of ours, Professor Rocky Bosch, has been doing exactly that sort of work in Vietnam, very, very successfully. So there are examples out there of how those systems have been applied already and getting worldwide attention. I think that, without sort of knocking you completely back on your feet, though, what I would say is that there's also a reality. It's not either or, and this is where you have the polarities of needing to look at, cost savings and better approaches. So health, the health is a very, very good example. But the reality is, from a growth perspective, if you don't have the ports, the roads, and the highways and the infrastructure, then the economy, won't have the resource engine to grow and deliver the other things as well. Thank you. Maybe one more comment, because you mentioned this one, to make decisions about what is urgent, what is important right now. So if you look back to the decision-making theory, and besides the rational decision-making, you also have this kind of maximizing and satisfying decision-making models. So that means pretty often, and especially in policy, you can find this kind of satisfying, so what is satisfying the environmental for the current situation. You don't look for the maximum. On the other side, when we talk today about sustainability, you can find a lot of decisions, especially in politics, to satisfy the citizen for the moment, but you find out later that the optimum, and then you look to sustainability, is not what they decided about. So it's really for short term against the long term sustainability again. Can we start? Does alguém mais tem alguma pergunta? Doutor? Just one more question, and we move to the next block. Ponto ali é quais são os desafios. Então, comentar sobre desafios. O Brasil, em termos de competitividade, segundo um ranking do IMD, Institute for Management Development, lá da Suíça, que ranqueia 59 países, o Brasil sempre veio entre os últimos em termos de competitividade. A pesquisa desse ano, o Brasil está entre 59 e o Brasil está na posição 55. Isso é 51.
E uma das coisas que eles observam ao avaliar a competitividade, um dos itens é a capacidade de gestão, né, do país. Aqui no Brasil nós temos um ministério, não é ministério, mas funciona como, de gestão, chama Câmara de Gestão e Competitividade, conduzida por um dos maiores líderes que tem nesse país, que é o Jorge Gerdau, dono de um dos maiores complexos siderúrgicos no Brasil e que é um sucesso extraordinário no mundo inteiro, né? O Jorge Gerdau, com as empresas dele, ele foi para os Estados Unidos e para a Europa e é um sucesso. E ele é como se fosse um ministro da Câmara de Gestão. E ele está fazendo um serviço extraordinário lá. Esse ano ele fez uma pesquisa entre os principais órgãos do governo. E ele encontrou que, se não me engano, das 52 entidades pesquisadas, somente umas 4 ou 5 possuem planejamento estratégico. Então, tudo que a gente está falando aqui, né, gestão de portfólio, sem planejamento estratégico é difícil. Gestão de projetos, sem planejamento estratégico, né, é muito complicado. Ou seja, o planejamento estratégico é de onde surgem as ideias. E nas principais empresas brasileiras de governo, né, eles não fazem isso, não praticam, né? Se você for olhar a maturidade, eu trabalho com maturidade há bastante tempo, né? Se você for olhar a maturidade das organizações estatais brasileiras, é um vexame, né? Numa escala de 1 a 5, eles não atingem nem 2. Então, o que eu estou dizendo é que, em termos de desafio, né, um grande desafio brasileiro é a capacidade de gestão dos nossos administradores. Então, eu queria perguntar, começar pelo representante da Alemanha. Nós aqui no Brasil costumamos admirar extremamente a Alemanha, e ela está saindo muito bem nessa crise, né, pela capacidade que eles têm de gestão e de organizar as coisas, né? Como foi que a Alemanha conseguiu... Eu não conheço a maturidade da Alemanha, eu não conheço esse Senado da Alemanha, mas o IMD, né, o indicador de competitividade da Alemanha, está entre os primeiros. Como foi que a Alemanha conseguiu superar, tanto no ambiente público como particular, né, esse desafio de tornar os seus administradores competentes, né, em termos de gestão? Yeah, that is an interesting question also to answer. Let me start with an example of a colleague of mine from Mexico. He got an assignment from Mexico to Cologne, to Germany. And he went to a discussion with management, and he was seeing a very strong behavior of discussion and arguing about what is the best point of view. That means employees are arguing with the managers very hard. You cannot do this one, that is not right, that is not the right approach, blah, blah, blah. And he told me later, I believe in Mexico everybody would be fired. After 5 p.m., the entire team went to drink a beer and talked about why it was happening and what is the best solution. So that is a team approach on the one side. So that means it's a culture of discussion and looking for the best solution, and also the leadership is something what is not very high power distance. On the other side, if you look back, and today we talked a little bit about education, I'm just now involved in the United States to transfer the dual education system from Germany to the United States, because they don't have this kind of apprenticeship program. That means there is 120 years experiences of education, training and education in combination with practical work in companies. And I believe that is one of the secrets, or not the secrets, one of the success factors, that you are really looking for a good education, for a management style. So that is, in my opinion, two of the key factors, maybe. Thank you. Mudando para o segundo bloco, essa pergunta é para o senhor Paulo César. Como as políticas públicas são formuladas no âmbito da região metropolitana do Rio de Janeiro e como elas deverão ser implementadas posteriormente? Isso talvez responda uma parte de planejamento, já que o governo do Estado está organizando um plano estratégico pela primeira vez para a região metropolitana do Rio.
Por favor. A nossa história é muito particular. Nós temos uma região metropolitana cuja capital, o centro da metrópole, é uma cidade que já foi capital do país durante muitos anos e cuja proeminência econômica, social, política, cultural é muito grande sobre as demais áreas da região. Nós somos 19 municípios da região metropolitana, com uma população de 11,8 milhões, são com 59% do PIB do estado do Rio de Janeiro estão do estado todo estão na região metropolitana. Ela é, de fato, o locus onde acontecem as coisas no estado do Rio de Janeiro. Entretanto, a centralidade que o município do Rio de Janeiro, capital, exerce sobre essa região, ela traz algumas vantagens, mas imensas desvantagens. Nós temos, por exemplo, a nossa crise particular da mobilidade, que todos têm, mas nós temos a nossa particular, que tem uma característica muito específica. Quer dizer, 70% da população que trabalha no Rio de Janeiro vem da região metropolitana. E vem de manhã e volta à tarde. E esse ciclo de mobilidade, ele é economicamente absolutamente absurdo e insustentável. Porque toda a estrutura de mobilidade, para trazer esses 70% de pessoas para o centro do Rio, fica absolutamente imóvel, aguardando que eles retornem às suas regiões no final da tarde. Absolutamente insustentável do ponto de vista de qualquer investimento que se faça. Nós temos percebido isso claramente no governo do Estado do Rio de Janeiro, quando o governo estabeleceu o bilhete único, que é uma medida social de caráter relevante e que beneficiou economicamente muitas pessoas da região metropolitana do Rio, porque as pessoas, antes disso, eram rejeitadas em empregos na região central do Rio, na região da zona sul do Rio, Barra da Tijuca, porque elas eram muito caras para as empresas pagar a passagem das pessoas, o vale transporte, e com o bilhete único que nós conseguimos colocar para toda a região metropolitana, tanto nos transportes locais quanto nos transportes regionais, ele veio beneficiar enormemente essa população, mas veio incentivar essa bipolaridade de transporte. Hoje as pessoas se sustentam financeiramente, morando muito longe da periferia e trabalhando na cidade, mas o trânsito não se sustenta. Então, quer dizer, como o colega disse lá sobre a questão da alternativa de escolha da política certa, essa é uma alternativa que nós tínhamos que tomar do ponto de vista social, mas temos que corrigir ao longo do tempo do ponto de vista econômico. Ela é absolutamente insustentável. Quer dizer, as decisões de políticas, no nosso caso, de um Estado que esteve, de um país que esteve numa recessão de 30 anos e que tenta agora sair desse ciclo com investimentos novos e novas capacidades, ela sempre se apresenta, em cada momento. Por exemplo, mais um exemplo da posição que o colega colocou, o saneamento. Todos nós sabemos que grandes investimentos em saneamento reduzem a necessidade de investimentos corretivos em saúde. Todos nós vemos a maior lógica nisso. Mas como se fazer isso se os investimentos em saneamento são os investimentos de longo prazo? Eles aparecem resultados em longo prazo. E os investimentos, as necessidades da saúde são muito prementes. Então, as decisões a se tomar em relação a essas políticas são decisões bastante complexas e elas precisam ser feitas com muito cuidado. O Vicente Loureiro, que deveria estar aqui, mas infelizmente não pôde comparecer, costuma dizer que essas questões precisam ser atacadas por água, terra e ar. Precisam ser todas elas atacadas ao mesmo tempo e todas elas atacadas com muito planejamento, porque sem planejamento o desperdício é enorme e a gente observa isso em todas as políticas que a gente inicia de planejar e de começar a fazer. Por exemplo, a região metropolitana do Rio de Janeiro tem uma característica que pouca gente percebe, que só quem estuda muito consegue localizar. Nós temos a maior área verde de região metropolitana no Brasil. Nós somos riquíssimos em área verde. Precisamos preservar isso. E, no entanto, precisamos investir em grandes sistemas de mobilidade, precisamos investir em grandes sistemas de saneamento, precisamos investir em grandes conglomerados habitacionais por absoluta necessidade, mas precisamos planejar isso, precisamos fazer isso com equilíbrio,
com planejamento, e para isso nós estamos tentando agora iniciar um plano estratégico metropolitano que nunca houve no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve como capital alguns planos do CIEDS, que foram planos de muito bons, de muito boa qualidade, mas eles se refletiam na capital. E hoje em dia, o município do Rio de Janeiro tem uma capacidade de planejamento muito boa, mas os municípios da periferia não têm nenhuma capacidade de planejamento. É preciso que nós, do governo do Estado, venhamos a assumir esse compromisso de tentar estruturar um determinado tipo de planejamento sólido que possa acoplar a riqueza da capital à pobreza da periferia e que ela possa, de fato, ser um local de atratividade para negócios, atratividade para moradia e atratividade para a dinâmica da metrópole como um todo. Muito obrigado. Ao Dr. Jackson e ao Dr. Bauman, gostaria de perguntar como o pensamento sistêmico e aspectos da teoria da complexidade podem contribuir na moldagem de políticas públicas e definição, priorização e estruturação dos projetos e da própria política. Muito obrigado. I think we heard there about the interdependencies between various potential projects of, for example, sanitation and health. And I think that, of course, the systems approach, being holistic, will always point to those interdependencies. I remember a project in which I was involved. It wasn't an infrastructure project, but it was a public sector project. The government wanted to trim £1 billion off the management of social housing in the UK, and it wanted to try out an approach called lean systems, which is very process orientated, a kind of hard systems approach. And I was asked by the Office of Deputy Prime Minister to evaluate the project, and we established 3 pilot sites to look at this. In one site, cut the long story short, it went exceptionally well. The process was independent. It was repairs in Teesside, repairs of housing in Teesside, and it was relatively independent of other processes, and just a straightforward lean systems approach brought immense, incredible savings. And let's never forget just what systematic approaches can bring us. There are vast savings to be made by traditional hard systems approaches on improving processes and getting rid of waste. And I've seen that in the health service, in adult social care, all parts of the public sector. But there was one area where it didn't work, and that was in Preston in the UK. They were trying to, and I was evaluating it, to cut the debt. In other words, the amount that the tenants had got behind in terms of their payments. And so they spent a lot of time trying to set up tenants to pay the right amount of money at the right time in the right place, align housing benefits and all the rest of it. And that system did indeed improve in the sense that money came into the council's bank account much quicker, but it made a number of the other processes much worse. For example, houses were staying empty much longer because of the amount of work that was going in to get the tenant set up to pay the correct amount. So there you had interrelationships between processes which were best understood through systemic thinking. And if you can, invest the time and manage as many of those layers and levels at the same time so that you don't sub-optimize but you manage the whole system, then the better it is. I know that's difficult in practice, but theoretically it's the right way to go. The third project was in Leeds in the UK, and it was about the very issue of filling what's called voids, empty properties, as quickly as possible. The solution seemed to be to centralise the system of filling the voids, so that people only had to apply once and then they'd be fitted into an empty property if they were homeless by the centralised system. Unfortunately, that then led to a huge political dispute, because many people saw the rationale of the housing department not being to fill properties quickly, but to create sustainable communities. And they wanted to spend time showing tenants round and
demonstrating to the tenants what the locality was like and seeing if they were a good fit with the locality. So there we had a conflict of purposes between, if you like, efficiency and the creation of sustainable communities. So there was another systemic issue at the level, to go back to my systems talk, of Boulding's level 7 and 8, a socio-cultural difference in purpose. And systems thinking will seek to gain you the maximum benefit by optimizing processes, while being aware of the interaction between those processes and the need to manage them as far as possible as a whole, and also seeking to deal with potential conflicts of purpose and accommodating different worldviews so that some kind of improvement action can take place. Stakeholder management and integration. Maybe one or two additional examples, going also back to the stakeholder interest and the stakeholder mental setting, what was mentioned today from Mike as well, from the ethical perspective. Years and years ago there was, for infrastructure development, and you might have read this one in the press, the development of Detroit. So they put a lot of money into the urban infrastructure projects. It was a pretty interesting situation how they prioritized the projects. But at the end, it was at least last year and 2 years ago, it was a missed success. And it was not about because it was not very well structured. It was about the corruption issues. So it was also the interest of the stakeholders was totally different behind the sceneries of structuring the projects. Another example, if it comes to stakeholders, was one of the central stations in Germany, in Stuttgart. And it goes back to 2007 and 2008, where it was agreed on a legal situation. There was a new central station, one of the big infrastructure projects. It was accepted by the stakeholders, at least from the majority. It was accepted and it was put in a kind of a legal language because there was all the contracts involved. The prioritization was done, and suddenly in 2008 we had the financial crisis. That means in parallel to the, and that goes back to open systems, in parallel to the already decided agreement between stakeholders, the citizens of the state, of the city of Stuttgart, have not been able to accept what they accepted a year ago, because they have not been able to, or they have not been willing anymore to say, okay, we can stem this project because we don't know what's coming up in 2009-10. So it was a big stakeholder movement there. It was pretty complex, and in my opinion, it was unpredictable, and it was showing you that, and that goes back to the open systems, you have to come back many, many times to evaluate the prioritization of the project, especially in a portfolio. Thank you. Interesting. Uma pergunta? Algum comentário? Não? Então, vamos mover para o próximo bloco, que é do estruturação do business case e estruturação financeira. Eu tenho duas perguntas, eu vou pedir que os dois, o senhor Felipe Gucci e Mahomet Bashir, respondam essa pergunta, por favor. Felipe, você pode começar? Olha, quando a gente está falando de setores de infraestrutura, acho que tem dois aspectos bastante relevantes a serem considerados, né? O primeiro são os setores regulados. Isso envolve uma complexidade e uma necessidade de diálogo, de interação com órgãos reguladores e com o poder concedente que não é trivial, absolutamente. E outra questão, obviamente, são setores intensivos em capital. Isso leva a uma necessidade de financiamento e a estruturas de financiamento significativamente mais complexas do que em outros setores. A gente, assim, com relação assim, quais são os aspectos críticos para a aprovação de um projeto, né? Obviamente a gente faz uma análise detalhada do ponto de vista financeiro, jurídico, ambiental, do ponto de vista fundiário, mas quer dizer, são questões que estão sempre relacionadas às características de um determinado setor e à capacidade do próprio empreendedor, né? Quando a gente fala do setor intensivo em capital, é importante que se diga, né? Não é um setor para qualquer um. Realmente depende da capacidade dessas empresas de enfrentar esses desafios, né? Agora, com relação às fontes, a gente, no Brasil, tem uma característica particular, que é, de fato, assim, a existência de
de quase uma garantia de financiamento de longo prazo por parte de instituições públicas. E, por outro lado, né, a gente também tem a existência, aí é já um mecanismo mais recente, de debêntures de infraestrutura que podem vir a complementar essas fontes de recursos. Né? E acho que vale a pena destacar também os fundos de pensão, que são fontes importantes aí são fontes de capital que têm interesses, né, de prazo de maturação alinhados com os prazos de maturação necessários para projetos de infraestrutura. Ok, obrigado. Doutor Bachir? Obrigado. Um dos aspectos mais críticos para a aprovação de projetos no âmbito do Banco Mundial e do IFC em particular, fazendo um pouco e resumindo um pouco a agenda do próprio Banco Mundial, é importante referir que o banco tem como acionistas os próprios países, alguns países que se entram no board do banco, não é? E, portanto, o banco tem um estatuto especial e tem uma agenda e uma missão especial que foi determinada pelos seus próprios acionistas que compõem o seu board. A missão do banco é de procurar desenvolver de forma sustentada setores promovendo a erradicação da pobreza para benefício das comunidades. Posto isto, tendo isto como missão mais abrangente em tudo o que nós fazemos, e descendo um pouco naquilo que é a realidade da aprovação de projetos, o que é crítico para nós, dentro do universo do Banco Mundial, é que os projetos tenham justamente esta característica, que eles tenham uma capacidade de gerar impactos positivos nas suas comunidades, na erradicação de pobreza ou no desenvolvimento do setor empresarial ou económico de determinado setor ou área geográfica, acaba por ter, eu diria, via verde dentro daquilo que são os padrões de aprovação dentro do banco. E, portanto, falando um pouco daquilo que é o objetivo do banco para os próximos anos, o presidente do Banco Mundial há uns meses atrás deu uma entrevista na CNN ao Richard Quest e basicamente ele nessa entrevista, que foi a primeira desde o seu novo mandato, disse que o objetivo do Banco Mundial seria erradicar a pobreza em 3% em 2020. Nós neste momento estamos com níveis de pobreza, ou limiar de pobreza em termos mundiais, na ordem dos 17-18%. É um desafio gigantesco fazer este tipo isto é um desafio gigantesco. Isto implica o envolvimento de recursos completamente loucos, nunca antes visto, para conseguir baixar este nível percentual. Um dos mecanismos que o próprio banco elegeu para poder, ou um dos instrumentos para poder chegar a este objetivo, que é mais uma vez muito ambicioso, é o desenvolvimento de parcerias público-privadas. E isto aplicando em países em vias de desenvolvimento. Enfim, o Brasil, há sempre aquela dúvida se o Brasil é ou não é um país em via de desenvolvimento. Enfim, tem alguns indicadores de país avançado, mas noutros de países ainda com alguns desafios. O objetivo no Brasil vai ser justamente encontrar projetos, e isto tem aprovação, e é crítico na aprovação de projetos, encontrar projetos que tenham impacto, que consigam reduzir a pobreza e que sejam transformacionais, ou seja, que transformem estruturalmente comunidades, que transformem estruturalmente economias e setores. Isto é crítico para o banco e é isto que faz com que nós olhemos para um projeto ou para uma determinada iniciativa com outros olhos. Não é do banco fazer projetos massificados. Enfim, nós estivemos envolvidos, o Viana falou do aeroporto, do Galeão e de Confins. Nós estivemos envolvidos na estruturação desse projeto, juntamente com o BNDES e com a EBP, mas não é normal nós estarmos envolvidos neste tipo de projetos de grande escala. Nós trabalhamos ao nível de municípios e de estados, identificando regiões mais pobres e setores mais carenciados, e isto é que é crítico para nós, é encontrar, de facto, carências e trabalhar sobre essas carências. No que diz respeito
a fontes de financiamento. O meu colega do BNDES, enfim, falou um pouco já disto. No que diz respeito ao financiamento de infraestruturas no Brasil, em especial, especialmente falando do Brasil, o BNDES, eu diria que o BNDES, não tanto, enfim, o Banco do Brasil também, mas o BNDES é, por natureza, a grande fonte de financiamento dos projetos de infraestrutura. Há, neste momento, uma discussão muito intensa no sentido de abrir um pouco o mercado de financiamento para o Project Finance, para o financiamento privado envolvendo bancos privados. É uma discussão que ainda está no início, por pressão de vários players e agentes económicos, mas existem sinais de abertura para de retirar algum do papel que o BNDES e outros bancos públicos têm tido no financiamento de infraestruturas e financiamento de economia e passar esse papel para o setor privado. São sinais positivos, porque nós acreditamos que o envolvimento do setor privado apenas traz benefícios e permite que o setor público possa alocar recursos para áreas verdadeiramente estratégicas, como educação, saúde, enfim, e outro tipo de ativos que são, por natureza, ativos e serviços públicos, okay? Mesmo com o envolvimento do setor privado. E, portanto, do ponto de vista do financiamento é isto, enfim, complementando aquilo que o meu colega do BNDES disse, há novos modelos, há as debentures, as chamadas project bonds, que internacionalmente também já estão um pouco na berra. No mercado brasileiro há aqui uma necessidade de criar um mercado secundário para implementar ainda mais aquilo que são as debentures, mas essencialmente no que diz respeito a financiamento, ainda os bancos públicos desempenham um papel muito importante, mas há sinais positivos de abertura para o setor privado. Boa pergunta. No cenário, no contexto, né, do business case, da estruturação financeira, na primeira pergunta sobre aspectos para aprovação de projetos, hoje no almoço alguns de nós aqui estavam conversando e a gente estava observando, chegando à conclusão que algumas instituições reguladoras, outras de resseguradoras, tem encarado empreendimentos no viés, tentando enxergar se esses empreendimentos aí já acontecendo, né? Eles estão ou não sob gestão ou sob gerenciamento, os modos do que a gente trata aqui, em termos de gerenciamento de projetos, se tem maturidade ou não, se adotam práticas, seja elas de PMA ou do PMI. Como que, né, no âmbito de financiamento, ainda na fase de estudo, de estruturação, as instituições de vocês chegam a observar isso, colocam como condição, ou facilitadores, minimizam riscos ou não? Olha, normalmente, projetos de infraestrutura são estruturados financeiramente na forma de um Project Finance, né, que é uma estrutura que você consegue segregar riscos e alocá-los de forma... alocá-los para os agentes melhores adequados para gerenciá-los. No caso de uma hidrelétrica, de fato você tem uma complexidade de projeto de obra civil muito grande, né? Então a análise do projeto envolve a análise da construtora envolvida na construção daquele projeto. Da mesma forma, qual equipamento será utilizado, né? Ou então se aquele grupo que está empreendendo aquele projeto, ele tem capacidade financeira e de gestão para desenvolvê-lo. Isso é parte da nossa análise e, obviamente, ela é avaliada, inclusive, para termos de precificação da operação e é um dos componentes, sim, da nossa análise. Tá? Eu acho que, em linha com o que já foi dito aqui, a gente passou um período no Brasil muito longo sem ter investimentos pesados em infraestrutura. Então, de fato, eu lembro que em 2008 a gente está tendo um boom de PCHs, de pequenas centrais elétricas no Brasil. Nesse momento, eu lembro que eu assumi uma carteira de projetos e eu lidava com um interlocutor numa empresa. No mês seguinte, ele tinha mudado para outra empresa da minha carteira e dali a 3 meses ele estava em outra empresa da minha carteira. Então, assim, a disputa por recursos humanos era muito grande porque, de fato, a gente tinha perdido, né, o Brasil
na falta desses investimentos por muito tempo, na hora que eles chegaram, existia uma carência de recursos humanos especializados muito grande. Eu acredito que isso, com essa nova onda de investimentos, a gente está retomando a capacidade de gestão, está retomando a capacidade de formar recursos humanos para desenvolver esses projetos e está retomando também a capacidade de planejamento, né, que já foi destacado aqui várias vezes. Né? Quando você passa a lidar com esses projetos de longo prazo de maturação, de fato, as empresas e o próprio governo em suas diferentes esferas passam a lidar com assuntos de longo prazo de forma mais corriqueira, né? E eu, assim, aí é uma opinião particular, não do BNDES, mas eu acredito que o fato nos últimos anos, em vários setores de infraestrutura, né, o governo ter assumido para a sociedade, para si mesmo, que ele não era capaz de desenvolver todos os projetos e ter transferido, portanto, os setores para o setor privado, deu um novo potencial, uma nova energia para esses setores serem desenvolvidos. Então, assim, a gestão desses projetos tem melhorado de forma significativamente no Brasil. Obrigado. Quer complementar? Complementando, eu não sei se entendi bem a questão, mas a questão, enfim, complementando o que o meu colega do BNDES acabou de falar, a implementação de projetos de infraestrutura no Brasil começou há uns anos atrás com um programa muito ambicioso, com o PAC, enfim, com o famoso PAC, e este programa implicava investimentos maciços em infraestrutura, mas sem contar com a participação do setor privado. Inicialmente julgava-se que, eu penso que isso foi no governo Lula, que este programa iria ser desenvolvido acima de tudo com recursos públicos, exclusivamente públicos. Eu penso que recentemente se aperceberam que o tamanho é o desafio na implementação de infraestruturas e também a incapacidade em algumas esferas governamentais de poder tocar e desenvolver e gerir projetos a longo prazo, que é necessário envolver cada vez mais o setor privado na implementação das infraestruturas, de projetos de infraestrutura com relevo. E isto traz desafios para o setor público, especialmente no que diz respeito à gestão contratual e esta relação entre parceiro público e parceiro privado. Isto é o próximo grande desafio do governo brasileiro, uma vez que avança timidamente com estas parcerias. Eu costumo dizer um pouco a brincar que nós estamos a passar de uma fase em que nem se podia sequer ouvir falar em setor privado e nós estamos numa fase em que se fala de privado, mas não tanto ainda. Há um conjunto e um regime de parcerias que avançam timidamente, há um programa muito ambicioso que já se apercebeu e não se vai voltar para trás, que o privado vai ter um papel muito importante, aliás, mais uma vez, Confins, Galeão, rodovias, mobilidade urbana, mas ainda há muito a fazer aqui. Desenvolvimento de capacitação do setor público em gerir projetos, em gerir contratos a longo prazo, e isto implica a aquisição de know-how, implica aprendizado, e isto são coisas que levam algum tempo, mas enfim, eu penso que o BNDES e no que diz respeito ao Banco Mundial, nós temos desempenhado um papel muito relevante neste campo de capacitação e de ajudar o setor público na gestão de projetos. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, vou tentar depois acelerar isso, mas essa pergunta eu não consigo resistir. O senhor mencionou o aumento da parceria privada e pública. Alguns setores, nós somos representantes da EPE aqui, principalmente o setor elétrico, que apesar dos sustos e algumas interrupções, algumas perturbações no sistema, né, que nós tivemos aí ano passado, a renovação das concessões, etc., essa discussão entre as amortizações, as depreciações das instalações que foram feitas na CEMIG e alguns outros estados tiveram algum impacto com isso, e o sistema Eletrobras também teve um impacto significativo em termos de disponibilidade financeira, mas aí entra o outro componente, que é o da modicidade tarifária. Então, essa é talvez um aspecto crítico, primeiro, verificar a viabilidade do projeto, se ele fica em pé, né? Se o projeto, se ele consegue ser de fato executado, e aí entra alguns componentes que o professor Fleusberg, de Oxford, escreveu alguns artigos, vem sucessivamente publicando, que
project forecasters are fools or liars. O artigo bem é uma declaração forte que ele fez, mas existem alguns componentes aí que é otimismo exagerado, às vezes, em alguma execução de alguns projetos de infraestrutura. Isso é um comentário. A pergunta que eu queria fazer é em termos de como é que vocês, de fato, verificam se esse business case e essa viabilidade do projeto fica em pé, porque isso, já que a gente está falando de project finance, né, a estruturação do projeto e a capacidade, isso tem impacto tanto na modicidade tarifária numa ponta, como tem impacto sobre o desempenho do projeto financeiro. Mesmo, e a outra questão é a discussão que está sendo feita, é outro mecanismo, que é o limited recourse ou non-recourse. O que é isso? Limited recourse é quando o agente financeiro, o entomador do empréstimo da SPE, ele compromete a nível corporativo a dívida dele daquele projeto de finanças. O non-recourse é só o project finance que tem que ser estruturado de forma que ele pague e garanta a dívida. Então, podia dar essa parte do... E por que debênture de infraestrutura, que hoje no Brasil está sendo usado para a exceção do Tietê, né? da Arco do Tietê, que foi fully project bond, né? Que foi debênture total, nenhum outro projeto está sendo mais para financiar o OPEX do que o próprio CAPEX. Né? Então, a gente tem essa limitação ainda de conseguir encontrar, por causa do mercado derivativo, de secundário, mercado secundário? São várias perguntas. Essa é uma pergunta. Desculpe. Com relação... Make a list of it. Bom, com relação ao setor elétrico, o BNDES atua no momento posterior aos leilões. Então, quer dizer, o leilão, a regulação do setor elétrico, acho que dentro do setor de infraestrutura no Brasil, é que está mais madura, né? Depois da reformulação do marco regulatório, na primeira metade da década de 2000, a gente teve essa consolidação desse marco regulatório que era com investimentos privados em ambiente competitivo, sem subsídios. Então, assim, quando a gente recebe o projeto, normalmente o BNDES, na maioria dos casos, não participa da discussão sobre qual projeto deve ser implementado. Isso é definido com base num leilão competitivo. Então, assim, quando recebemos, o projeto já foi escolhido com base nesses critérios. Agora, com relação à viabilidade econômica desse projeto que foi selecionado em leilão, a gente sempre avalia a capacidade, o financiamento de um projeto com base na capacidade de pagamento desse projeto. Então, embora o empreendedor ele faça a sua oferta no leilão, ele assume aquele empreendimento para si, ele não tem garantia sobre qual o financiamento que ele vai ter, porque isso depende de uma série de critérios, obviamente, mas um deles é a capacidade de pagamento do projeto. Então, isso é ajustado conforme a avaliação que a gente faz daquele projeto. Com relação a debêntures de infraestrutura, a gente tem trabalhado para fomentar esse produto, né? O BNDES, embora de fato ele exerça um papel preponderante no financiamento de infraestruturas no Brasil, gostamos de participar desses projetos com outras entidades. Então, sempre que possível, tentamos dividir esse risco e nesse sentido a gente tem tentado estimular o uso das debêntures de infraestrutura. De fato, que são os project bonds, né, mencionado. Eles ainda é um produto novo no Brasil, foi regulamentado em 2012 e, portanto, ainda tem um tempo de adaptação do próprio mercado e dos próprios clientes. Tem uma característica em particular que é o seguinte, né? Normalmente, a fase de construção dos projetos é a fase de maior risco. Então, os debenturistas preferem entrar num projeto como esse no momento em que o projeto já está operacional. Como é uma regulamentação recente, temos alguns projetos sendo desenvolvidos nesse sentido, mas ainda precisamos chegar à fase de operação desses projetos para ter emissão de fato. Eu acho que uma dificuldade, só para complementar, é que num cenário, até o primeiro semestre de 2013, a gente viu um cenário muito positivo no desenvolvimento das debêntures. No segundo semestre, a gente já está vendo um aumento das taxas de juros e isso, de certa forma, aumenta o apetite do investidor, mas piora a situação para a empresa. Nós tivemos 60 aprovadas até agora e só 7 foram de fato colocadas no mercado, né? E tiveram uma boa repercussão. Na realidade, o produto foi maior do que a oferta, né? Exato. E nesse sentido, o BNDES tem, do nosso lado, o que a gente tem feito para fomentar o uso desse instrumento é compartilhar garantias
mesmo nível de igualdade, de hierarquia com o debenturista e estabelecer mecanismos como o cross-default que aumentam a segurança para o debenturista. E o BNDES agora está estimulando os financiadores a fazerem tomarem empréstimos em debêntures também. Sim. Uma parte, tem um decréscimo de juros ou aumento de prazo, não é isso? Para alguns setores a gente muda a curva de amortização de saque para price. Okay. Isso aumenta a capacidade de alavancagem dos projetos e melhora, né, a condição financeira para o investidor. Excelente. Doutor Pacheco. Só alguns comentários em relação às várias perguntas numa só, que vou ver se consigo lembrar-me. No que diz respeito ao otimismo, no que diz respeito à estruturação económica e financeira dos projetos, eu posso dizer que em mais de 15 anos de vida na estruturação de projetos de infraestrutura, eu diria que quase todos os projetos onde eu estive envolvido e que envolvesse forecasting enfim, de rodovia, de ferrovia, o que fosse, todas elas saíram erradas. E isto gera um problema muito complicado, porque depois os contratos têm que ser inteiramente renegociados, há perdas enormes por causa disso. O professor Ben Flisberg, que acabaste de referir, já publicou uma série de research sobre esta questão. Uma das coisas que ele mais bate, entre aspas, no que diz respeito ao forecasting é aquilo que ele designa por optimism bias, não é? Os forecasters têm uma tendência para ser demasiado otimistas quando fazem o seu forecasting nos volumes que estão na base da receita e do fluxo de receita de cada um dos projetos. E é impossível estimar uma demanda de uma rodovia ou de uma ferrovia há 30 anos ou 40 anos. É absolutamente impossível. Não há modelos econométricos, não há modelos económicos que consigam fazê-lo com precisão. Portanto, este é um dos grandes desafios no que diz respeito aos projetos de infraestrutura. E isto, como é que se consegue minimizar, e este risco como é que se minimiza? É impossível eliminar este risco, mas a melhor forma de o fazer é ter um processo de due diligence muito apertado no início, um processo de verificação do projeto muito apertado no início. Se não houver o know-how do próprio sponsor do projeto, que se contratem consultores técnicos especializados que o façam, que deem a segurança suficiente de que os números que estão no projeto, na planilha, são de facto razoáveis. E nós vemos muitos projetos com números muito poucos razoáveis. E, portanto, isso é uma forma de mitigar o risco. Enfim, acho que já temos com o tempo muito apertado, mas havia mais comentários, mas infelizmente não temos tempo. Tem uma infinidade de coisas para discutir aí, mas ok, obrigado, hein? Bom, o bloco 4 é para o senhor Teshima, do Comitê Rio 2016. E quais são os elementos críticos considerados no planejamento da Rio 2016? Bom, acho que a gente falou vários deles aqui já. Estava falando um pouco naquele primeiro bloco e ao longo dessa última discussão também, eu vejo assim, o nosso processo de consolidação do projeto olímpico, ele passou, né, como a gente falou, por esse comitê de legado urbano, consolidou uma série de projetos aí engavetados aí por 30, 40 anos, como o nosso amigo do Estado comentou também. Isso parece ser uma característica, mas o que uma etapa interessante que a gente vem passando desde a época lá do Pan-Americano, talvez, e agora dessa candidatura e agora dos Jogos Olímpicos, é que os Jogos Olímpicos são os mesmos. O evento ele é executado da mesma forma, né, desde a época em Seul, por exemplo, no Japão, em 64, agora em Pequim ou em Londres, né? Exatamente o mesmo framework, os mesmos jogos são realizados em vários lugares e agora aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que esse processo, né, de você trazer esse mesmo evento para um país, nos leva a discutir, né? E o Comitê Olímpico Internacional tem um modelo de transferência de conhecimento muito forte, né? A gente vem acompanhando os jogos desde a época do Pan-Americano, desde Atenas até agora, e aprendendo com esses jogos, inclusive na minha parte, né, que é a infraestrutura, que eu faço a integração desses projetos de infraestrutura, de transporte, instalações, meio ambiente também com os entes governamentais, aprendendo muito como eles fizeram isso em Londres, como foi feito no Japão. Então acho que uma etapa chave da implementação dos jogos no Rio é justamente aprender como foi feito anteriormente e tentar identificar quais foram as lições aprendidas, né, dos jogos anteriores e como é que a gente pode implementar essas correções aqui. E isso passa um pouco pelo seu ponto que você comentou, né,
planejamento como fazer com que uma instituição, seja governamental, seja privada, planeje, né, com antecedência, né, de uma reunião, né, que seja uma reunião, preparar pauta para aquela reunião, há um plano estratégico mesmo, que vem lá da SMU, planejar longo prazo, como é que da Deodoro estamos planejando, como é que a gente cria essa capacidade instiga os governos, os pares privados e os governos para criar uma visão para 30 anos, né, e cria esse hábito para fazer isso em todos os projetos, né. Eu acho que isso é chave, e eu acho que isso, não tenho resposta, né, para responder isso. Eu acho que o que a gente percebe, pelo menos que eu aprendi nesse período que eu estou trabalhando nesses grandes eventos, é que eu acho que isso é cíclico, né. Você tem a experiência de Seul, por exemplo. Seul culminou, né, obviamente veio vários anos de investimento em educação maciço, e eu acho que, de certa forma, aquela Olimpíada de 88 em Seul, ela serviu para mostrar ao mundo essa mudança, essa transição pela qual a sociedade coreana passou, né, e de certa forma refletiu também a mudança dos produtos asiáticos, né. A gente tinha aqueles produtos, os tigres asiáticos, todos eram percebidos como produtos de baixa qualidade, né, comparados com os japoneses, mas depois disso se viu uma revolução, e hoje você tem a LG, a Samsung, várias empresas coreanas despontando com níveis, né, de desenvolvimento espetaculares, né. Talvez no grid lá de desenvolvimento seja um dos países mais competitivos lá naquele grid lá da IMD. Então eu acho que isso faz, de certa forma, a gente se questionar exatamente o que significa então esse momento que a gente está passando e como é que a gente pode utilizar, né, esse momentum pelo qual o Rio, o Brasil está passando, para poder mudar essas estruturas, mudar um pouco da cultura, né, dentro das nossas esferas governamentais, privadas, e como é que a gente pode cristalizar isso. Eu acho que a gente poderia falar de um montão de outras coisas técnicas, mas eu acho que esse foco ele é muito mais interessante, né, tendo vocês aqui, tendo esse bote tão fantástico de pessoas aqui para discutir. Eu acho que isso é o que mais me instiga nesse momento. Na realidade, você está levantando a pergunta. Como alavancar em cima, how to leverage over eu acho que the Olympics in vocês aí estão 2016. muito mais bem qualificados para responder isso do que eu. O que a audiência acha disso? Como é que a gente vai alavancar a Olimpíada 2016 e fazer o Rio dar uma grande virada da história dele? Isso é uma coisa para vocês pensarem, levarem para casa. O Rio 2016, o Fórum Metropolitano do Rio, que é talvez um grande fórum para discussão, possa fazer como São Paulo está fazendo para o Tietê, aquele arco do Tietê, com um fórum que o plano diretor está sendo uma audiência pública e revisão pública. As pessoas estão, de fato, colocando suas opiniões, comentando, e isso está sendo consolidado para atingir, para refletir, na realidade, uma inteligência coletiva. Talvez seja uma forma da gente começar a ter uma coisa um pouco mais... e pensar de uma forma um pouco mais estratégica nisso, sim. Eu tenho uma pergunta agora para o senhor Stephen Hayes. Mr. Stephen, considerando que os projetos de infraestrutura apresentam, em sua maioria, elevado número de interfaces, é o caso do nosso amigo, o senhor Teshima, que é o gerente de interfaces, para vocês terem uma ideia, né? Quantas interfaces você está gerenciando hoje, Teshima? Você tem ideia? Mais de 200? Mais, com certeza. Ok. Demandam significativo investimento de capital, ciclos de vida prolongados e grandes incertezas. Quais são os aspectos críticos a serem observados nesses projetos? Okay, thanks, Fiona. Okay, so we could spend 2 days on this, and we've got about 5 minutes, so I'll keep it relatively short. But what I would say to Alexandra is that I think we ought to do a case study across the different Olympics with the IOC, so that we can capture those lessons and actually apply them and contextualise them as we move forward with each of the games. Last year I had a long conversation, it might have even been the year before, with the UK National Audit Office. We talked this morning about High Speed 1, the high-speed rail link in the UK. That was a highly successful project, and the UK government's now agonising over whether to go ahead with HS2, which is a high-speed train link between London and Birmingham, I think, isn't it, Michael? Yeah.
Interesting comment from the Audit Office, and this comes back to what do we look at as being project success? Time, cost and scope, and if it meets all of those, we're right, okay? So if we deliver this high-speed train to Birmingham on time and on cost, etc., it'll be okay. Well, this comes back to the whole question of what benefit are you looking from the investment? What the UK government is actually looking to do is to grow regional growth or have regional growth around Birmingham. The train line is actually only a mechanism to enable something else. So it's important, and I think this is the first lesson and the first point I would make, is really understanding what benefit you are looking for from a particular infrastructure project, and making sure that's clearly understood by the press, by the politicians, and the whole community. It's not necessarily just about building a train line or road or any other piece of particular infrastructure. The second point there, and we all know that politicians are prone to short-termism, and will probably have a totally different view on what success looks like for a project than the long-term view of the nation ought to be. So this sort of brings up another point. There needs to be very strong alignment on what the stakeholder values of success are. So, what is the agreed measures of success for the project? I think, and some of these are a bit low down, but we mentioned them this morning again, specific training to make sure the collaboration work. We're talking about multiple interfaces, numerous contractors all working together, and if you don't put that upfront investment in making the collaboration work in a very powerful way, training and team building, etc., then you're prone to failure very quickly. I think we've heard enough about contract and financing models, but certainly relational contracting as well as PPP ought to be something that's considered as you move ahead. I think excellent communication, making sure that you focus on communicating the whole time about success, what's happening, is very, very important. And development of personnel, making sure that, in this nation that we are building the leadership capability to deliver these programs. This is not a short-term investment. This is going to be a long-term investment, and really, if you're going to be successful, you need to start now. I gave a 2-hour lecture at Tomsk Polytechnic Research University in Siberia, in Russia, in June, and a very nice young lady asked me at the very, very end of the presentation, so what's the longest project that you know of, Stephen? And I really I hadn't been asked that question before, but when I thought about it, I thought, well, actually, it's probably a nuclear power plant. Now, I'm not sure whether you have those here, but it serves the purpose for discussion. They are intergenerational projects. It's not just about building it. Let's understand, as we move forward with infrastructure, what the real cost of ownership is. So I think that's a very important point. What's it going to take to upgrade mid-life cycle, etc. And the final one, and this was mentioned, I think by Mike or someone else, is that there are a huge amount of interdependencies when you're putting these infrastructure projects in. And there needs to be very careful analysis of those interdependencies so that we don't end up with unintended consequences. And I could go on, but I think that's a reasonable list. Thank you. I will jump this comment. We will have just a final comment from comentários finais de cada dos palestrantes, e depois disso vou abrir para perguntas finais, ok? Bom, eu gostaria de pedir a cada dos senhores que fizessem uma avaliação, uns conjuntos de comentários agora, sobre a visão final. I would like to ask you to make a final comment about a final statement about what we have discussed so far, and your view of the problems and what we can do actually to improve our infrastructure system, not only in Brazil but elsewhere. Well, I'm going to beg off that question and just give my 2 minutes to something else. And ICCPM is an international organisation that was established with partners, and we are here to support Brazil. So if
there is interest in partnership with ICCPM, we're very open to that, and we will come here and work with you. And the second part is, in the last 24 months or so, we've recognised that it's all very well to have corporations involved, but there are a lot of individuals saying, well, how can we get to some of that knowledge as well? ICCPM does have individual membership, and you're most welcome to approach it. I think I've said enough for the rest of the day. Thank you. Thank you. Teixeira, vamos passar. Teixeira. Bom, eu agradeço, apesar de ter passado pouco tempo aqui, agradeço a plateia pela qualidade das informações passadas. Fiquei realmente muito interessado sobre essa abordagem sistêmica. Eu acho que nós aqui no Brasil estamos passando realmente por um momento chave. Eu lamento um pouco assim de não ter. Eu estou desde o início do projeto olímpico e passei um pouco do projeto pan-americano também, da gente também algumas vezes desperdiçar algumas oportunidades. Eu acho que o Brasil é um país de potencial magnífico e muitas vezes a gente talvez não corresponda a esse potencial, né? Não utilize todas as oportunidades que não são nos dadas a todos esses momentos. Eu acho que talvez agora a gente, com toda esse know-how, essas possibilidades que agora se desvendam agora com essas novas abordagens aí para a gestão, eu acho que a gente tem a oportunidade de talvez unir essa experiência, unir esse momento que a gente vive também com a criatividade que a gente tem, né? Eu acho que a gente, apesar de carecer um pouco na disciplina, né, da condução de determinadas práticas, eu acho que a gente, ao longo desses anos, aprendeu a desenvolver características de flexibilidade, de criatividade, que eu acho que a gente, nesse momento, tem a oportunidade de unir e fazer dessas nossas empresas, das nossas entidades governamentais, privadas, grandes instituições e transformar realmente esse país. Ok, Bashir, por favor. Gostaria primeiro, antes de mais, agradecer o convite. Foi um prazer, uma honra ter estado aqui, enfim, trocar pontos de vista, aprender convosco. Como comentário final, e permitam-me que fale especificamente sobre o Brasil, porque é aquilo que me é mais próximo e enfim, eu acho que o principal desafio neste momento no Brasil, e uma das coisas mais críticas neste momento no Brasil, é a coragem de algumas instituições públicas em conseguir levar adiante algumas reformas que são absolutamente essenciais. Eu acho que um dos principais desafios são de facto criar um marco regulatório que seja amigável para o investimento, para atrair este investimento, garantir a segurança dos agentes económicos, não só, eu penso que esta é a próxima fase, não só os agentes económicos brasileiros, mas acima de tudo agora o principal desafio é abrir a economia brasileira para os agentes internacionais. Eu acho que isto vai trazer mais aprendizagem, mais experiência, mais know-how e colocar o Brasil na linha da frente no desenvolvimento de projetos de infraestrutura e não só. Eu relembro que há uns meses atrás nós fomos confrontados com uma publicação de referência que é o Economist, que é um opinion maker com uma capa da revista absolutamente demolidora, que é uma nova versão de uma publicação há 4 anos atrás, em que se mostra a imagem do Cristo Redentor decolando do Corcovado como um foguetão, e há uns meses atrás era a mesma imagem com o Cristo afundando. Eu acho que este tipo de coisas, esta imagem passada pelo Brasil neste momento é muito má, o investimento está a sair e, portanto, há de facto que ter muita atenção e, acima de tudo, a coragem. Eu acho que é muito importante na reforma e na reestruturação de políticas, é preciso ter coragem, perseverança, transparência. De facto, continua a ser um dos grandes problemas no Brasil, de facto, é a transparência, para conseguir que o Brasil deixe de ser uma eterna promessa e passe a ser uma realidade pujante, como merece. E, portanto, acho que os próximos tempos vamos aguardar com muita expectativa e nós, Banco Mundial, estamos desde há muitos anos para cá na linha da frente em tentar ajudar o Estado brasileiro neste processo, e vamos continuar, com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you very much. Maybe one comment before I have my final comment.
back to you, Stephen, you mentioned the nuclear power plant, and I have to agree, this is one of the longest one, I worked in one, and it also shows a good example for benefit analysis, because if you go back 20 years ago, the benefit analysis would be totally different compared to the today's situation. So we also have to understand complexity, not just for the project, we have to understand complexity in open system over the entire product life cycle, not just about projects. Number two, thank you very much to get the opportunity to speak here and also to see the interesting different aspects. I believe it was something what was interesting because complexity was considered from different angles. And I don't know who was it today, was how we can bring awareness to technical people. I believe you mentioned this one, how we can create this kind of awareness. I believe such kind of audience is something what you can create to understand that the complexity and systems thinking is something what is needed, it's increased, and we have to educate societies and organizations and enterprises, including the employees, to understand and to apply it. Thank you. Thank you. Paulo César Costa. Também queria agradecer o convite, a presença e o enriquecimento aqui da qualidade da informação que nós recebemos. Mas falamos de projetos durante todo o dia e eu não poderia deixar de sentir falta de termos falado de um aspecto para nós é fundamental, que trabalhamos com infraestrutura de território, infraestrutura de cidades, de regiões metropolitanas, que é a intersetorialidade dos projetos. Pouco se falou aqui sobre a questão da setorialidade, que é uma coisa para nós fundamental. Nós temos um vício de cultural até, todos os organismos de governo, nas 3 escalas, são estruturados por setores de transporte, Ministério do Transporte, Secretaria de Transporte, Ministério de Habitação, Secretaria de Habitação, Ministério de Saneamento, Secretaria de Saneamento, mas essas estruturas não se falam. Alguém falou aí na qualidade de gestão e uma das grandes falhas dessa qualidade de gestão é exatamente nessa questão. Também os organismos de financiamento têm esse vício. Não é? O Banco Mundial mesmo tem seus departamentos por setores específicos e nós temos aqui uma experiência no Rio muito interessante, que nós estamos discutindo exatamente com o banco sobre isso, que é a questão do transporte. Nós vivemos investindo em transportes pelo menos há 12 ou 13 anos, maciçamente tentando melhorar a qualidade do transporte sobre trilhos no Rio de Janeiro, que era antigamente o grande vetor de movimentação de pessoas no Rio, foi, na verdade, o estruturador da região metropolitana do Rio, quer dizer, o sistema de transporte sobre trilhos foi que estruturou a região metropolitana do Rio, e esse transporte sobre trilhos teve uma decadência brutal no final do século passado, de perder cerca de 60% dos seus passageiros pela queda da qualidade do transporte e pelas transformações que as regiões sofreram. Nós viemos investindo maciçamente nisso recentemente. Atualmente mesmo estamos comprando centenas de trens para trocar toda a frota de trens por veículos mais adequados, os sistemas de controle e de sinalização, etc., estão todos eles sendo substituídos. Entretanto, não se investe um tostão no entorno dos trens. As estações estão completamente degradadas, o entorno das estações são centralidades que perderam a importância pela perda da importância do sistema. As pessoas começaram a morar, a trabalhar e a investir nos arredores mais distantes da estação de trem, ela deixou de ser o setor importante, e todo o investimento que nós estamos fazendo no sistema, ele não está trazendo o retorno que nós esperávamos, porque as pessoas não vivem mais no entorno das estações, elas vivem em outras regiões. Então, é preciso que a gente faça um trabalho de readequar esses setores paralelamente ao investimento que se faz no sistema, também investir no entorno dessas estações, e esse trabalho nós estamos fazendo paralelamente ao plano metropolitano. Aqueles eixos estruturantes que vocês estão que nós estamos fazendo, um dos eixos estruturantes básicos é esse da requalificação. Olhando de uma forma sistêmica. Isso, não requalificar só o sistema de trilhos, mas requalificar o que ele beneficia, a cidade em torno dele. Excelente. Dr. Jackson, please. Thank you. What an exciting time to be in Brazil. The exploration and development of natural resources we heard about from Petrobras yesterday, the infrastructure projects, the World Cup, the Olympic Games. I hope some of the systems approaches that have been discussed will be tried and made use of. It's clear to me that looking at interdependencies and seeking to bring about stakeholder integration and making sure that everybody is advantaged by projects, not just some, and that
disadvantaged. They're all should all be high priorities, and system thinking can help with all those things as well as improving efficiency. However, systems thinking can't do everything, and there are lots of challenges. If you knew the amount of time that went into making that velodrome just right for the British cyclists, then you realise there are lots of issues that will come up during the course of dealing with it. All I can say is good luck. Só um comentário sobre a intersetorialidade comentado aqui pelo colega do Governo do Estado. Eu concordo em absoluto. A gente recebeu um projeto há algum tempo atrás, que foi apresentado por Itaipu, que na bacia hidrográfica deles existe uma série de pequenas propriedades rurais onde são desenvolvidas suinoculturas ali. E eles lançavam os dejetos dos porcos nos rios ali da bacia hidrográfica de Itaipu. E eles apresentaram um projeto fantástico para poder fazer biodigestores nessas pequenas propriedades rurais, para criar uma nova fonte de renda para essas famílias, para gerar energia e para resolver um problema ambiental. Os benefícios eram tantos, era um projeto ambiental, social e do setor elétrico, e a gente não sabia onde alocar, em que departamento que seria analisado esse projeto. Então, é só um comentário sobre o assunto. Agradeço aí o convite também. Como profissional do setor de infraestrutura, eu acho que é um momento muito interessante para trabalhar nesse setor, onde a gente está criando o marco regulatório de diversos setores de infraestrutura, e eu acho que assim, um marco regulatório estável, que consiga alinhar interesses privados com interesses públicos, é certamente um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de uma boa infraestrutura no Brasil. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes, abrir para alguma pergunta da audiência, a plateia aqui, não? Fernando.